Olá, eu sou o Dr. Marcelo Lima. Seja bem-vindo ao Vivendo com Saúde, um programa semanal onde nós iremos abordar doenças, seus sinais, sintomas, bem como dicas de prevenção. Você tem hipertensão arterial sistêmica, mais conhecida como pressão alta? Muitas pessoas acreditam que não tem, pois não tem nenhum tipo de sintoma. E hoje, em Vivendo com Saúde, você vai saber mais sobre essa doença, seus sinais, sintomas, bem como dicas para prevenir. A pressão alta é uma das doenças mais frequentes no mundo, mas tem uma baixa taxa de adesão e tratamento. Ela comete cerca de 1/3 da população adulta. Sua distribuição é uniforme tanto entre homens quanto mulheres. O número de hipertensos tem aumentado progressivamente devido a alguns fatores, como maior expectativa de vida, a maior incidência de obesidade, o sedentarismo e a maus hábitos alimentares. Cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo ocorreram em 2001. No Brasil, foram 300 mil mortes em 2007. Dessas 300 mil mortes, 53% foram por acidente vascular encefálico e 47% por doenças isquêmicas do coração. Existem dois tipos básicos de hipertensão arterial sistêmica, a primária e a secundária. A primária aborda 90 a 95% das hipertensões, que é o foco do nosso vídeo de hoje. Existem vários fatores relacionados com o surgimento da pressão alta. Um dos mais importantes é o histórico familiar. A ciência já comprovou que se a pessoa tem pais, irmãos ou tios de sangue com hipertensão arterial sistêmica, ela possui uma maior possibilidade de desenvolver essa doença. Sabe-se ainda que quanto mais idosa for a pessoa, maior a chance também de desenvolver a doença. O consumo exagerado de sal é um fator importante sim, que nós devemos observar. A obesidade, o diabetes, o abuso de álcool, a vida sedentária e o cigarro participam também no surgimento dessa doença. Vamos entender um pouco o que vem a ser a pressão alta. O coração bombeia o sangue para os demais órgãos do corpo por meio de tubos chamados artérias. Quando o sangue é bombeado, ele é empurrado contra as paredes dos vasos sanguíneos. Essa tensão gerada na parede das artérias é denominada pressão arterial. A pressão arterial varia durante o dia, dependendo da sua atividade. Ela aumenta quando você se exercita ou em situações tais como ansiedade, nervosismo, e também diminui quando você está relaxado ou quando dorme. Até mesmo a postura de estar sentado ou em pé influencia diretamente a pressão arterial. Este é o motivo pelo qual nós médicos medimos várias vezes a pressão arterial durante o exame médico. Um dos grandes problemas da hipertensão arterial é o fato dela ser assintomática até as fases avançadas da doença. Achar que é possível estimar se a pressão arterial está alta ou normal, baseada na presença ou não dos sintomas como dor de cabeça, cansaço, dor no pescoço, dor nos olhos, sensação de peso nas pernas ou palpitação, é um dos erros muito comuns. Por outro lado, se o paciente é sabidamente hipertenso, mas também não mede a pressão arterial periodicamente, pode ter a falsa impressão de tê-la controlada. Não existe nenhuma maneira efetiva de avaliar a pressão arterial que não seja através da aferição da pressão com os aparelhos de pressão. É importantíssimo medirmos a nossa pressão periodicamente, ao menos uma vez ao ano, para sabermos se somos ou não hipertensos. Eu gosto também de informar que não é porque você, numa única tomada, mostrou que você está com a pressão alta, que significa dizer que você é hipertenso. Como nós vimos,
ansiedade, atividade física, fatores outros podem interferir na pressão. Mas quem vai determinar se você é hipertenso ou não é o seu médico. É ele que tem a autoridade de ver, acompanhar e solicitar, às vezes, até um mapa. O que é um mapa? É um exame de acompanhamento durante 24 horas da sua pressão arterial. Este mapa vai confirmar ou não que você tem a pressão elevada. Com o passar do tempo, a pressão alta começa a danificar as artérias do corpo. Naqueles locais onde a pressão começa a danificar, se acumula placas de cálcio e de colesterol. Essas placas vão estreitando o vaso até que ele chega a ficar obstruído, danificando os órgãos como o coração, os olhos, o rim e o cérebro. Uma das primeiras reações do coração para vencer essa pressão elevada é aumentar a força de contração. Com isso ele vai ficando mais musculoso, aumenta a massa muscular. E com esse aumento da massa muscular há uma maior necessidade de sangue para nutrir esse coração. Mas nós temos que entender que as artérias do coração já estão adoecidas. As coronárias também estão obstruídas por placas de colesterol. E quando essas placas fecham totalmente, aquela região que fica sem nutrição de sangue morre. A esse evento nós chamamos de infarto agudo do miocárdio. É uma lesão séria que compromete a funcionalidade do coração, podendo inclusive levar à morte. Os rins também sofrem com a pressão alta. Ao passar do tempo, vai haver uma destruição das artérias renais responsáveis pela filtração do sangue. Com isso, a capacidade de filtração renal vai reduzindo, levando então o paciente a uma insuficiência renal crônica necessitando de hemodiálise. Já nos olhos, a hipertensão arterial lesa as artérias que nutrem a retina, levando a lesões do tipo embaçamento ou mesmo perda da visão. O cérebro também sofre com a doença arterial. Pequenos êmbolos podem ser liberados, obstruindo vasos importantes do cérebro, levando a uma isquemia e à morte de tecido cerebral. Ainda pode acontecer o sangramento em determinadas regiões do cérebro, acarretando também lesão. E essas lesões são graves e muitas vezes irreversíveis. Um dos grandes problemas da hipertensão arterial sistêmica é o fato dela ser assintomática ou pouco sintomática nas fases iniciais. Então muitas pessoas têm hipertensão e não sabem porque não sentem nada. Por não procurarem um médico regularmente para aferir a sua pressão, elas desconhecem o risco que elas estão correndo. Como nós vimos, a hipertensão arterial sistêmica, ela também é conhecida como a doença dos 2 R's e os 2 C's, porque elas acometem o rim, a retina, o coração e o cérebro. Vamos agora a algumas dicas importantes para prevenir a hipertensão arterial sistêmica. Evite alimentos ricos em gorduras saturadas e as calorias vazias, como os refrigerantes, doces e frituras. Elas contêm grande quantidade de colesterol, açúcares e excesso de sal, que é prejudicial à saúde, favorecendo então assim o ganho de peso, promovendo o aparecimento da hipertensão. Procure preparar suas refeições com pouco sal, diminua o sal nos seus alimentos. Crie o hábito de consumir as refeições sem o saleiro. É uma forma de controlar a ingestão do sal diário. Controle periodicamente a sua pressão arterial. Deixe de fumar. Minimize o uso do álcool. Mantenha o seu peso dentro do peso ideal. Faça atividades físicas sempre sob orientação médica. Procure controlar, que às vezes é difícil, o seu estresse. E assim você terá uma vida muito melhor em relação à hipertensão arterial. Isso é tudo por hoje. Nos encontramos na semana que vem para falarmos de outra doença perigosíssima, o diabetes. Vejo você na semana que vem. Tenham todos uma boa saúde.